montar aqui e eu vou mexendo e adaptando aqui de acordo. Mas depois eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando aí, então, de live no YouTube ou no Instagram. O que vocês preferem, que eu vou fazer a live com frequência aqui. Então vamos lá. Como eu tava falando com vocês, é muito difícil a gente encontrar materiais aí em estampas que dê pra gente confeccionar as peças pro público masculino. E aí, então, ó, eu fiz essa necessaire com tecido, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, esse tecido aqui é um tecido que chama Aquablock, a gente pode usar ele como Aquablock, Belize. Ele é bem resistente, ele é bem durinho e aí fica muito bom pra fazer a peça, principalmente nesse modelo, pra ela ficar mais armadinha. E eu vou mostrar também pra vocês a estruturação que eu usei nessa peça. Mas vocês podem fazer com tricoline, com outros tecidos. Hoje em dia é muito mais fácil a gente achar algumas estampas de tricoline que fiquem aí, assim, mais masculinas. E essas necessaires aqui, né, são pra minha mãe. Minha mãe encomendou pra mim 2 necessaires pra ela dar de presente. Então eu vou fazer elas basicamente iguais, né, pra ensinar vocês aqui. Fiz esse projeto que ficou bonito e vou ensinar vocês porque ela vai dar pra pessoas diferentes que não se conhecem e tá tudo bem. Então, vamos passar as medidas para vocês. Vou passar as medidas das faixas porque eu aproveitei material, tanto dessa parte quanto dessa aproveitamento de material. Então, vocês podem aproveitar materiais ou vocês podem também fazer ela inteira. Então, a medida que der aqui no final, eu passo inteira para vocês. Então, aqui, ó, eu cortei essa primeira faixa aqui, ó, 2 vezes, tá vendo? Vai ser a frente e as costas. Eu cortei ela com 18 centímetros de altura por 37 centímetros de comprimento, 2 vezes, tá vendo? E aí, aqui a estruturação que eu usei foi o nylon acoplado e aqui, ó, vai ter uma camada de TNT. Eu usei o TNT 120, mas vocês podem usar o TNT que vocês quiserem, tá? O TNT junto com o acoplado, quem me acompanha sabe que eu gosto de estruturar as minhas bolsas com o TNT, com o acoplado. Também já fiz um teste, fiz uma bolsa recente que tá lá no meu Instagram, que foi uma bolsa de retalhos que eu estruturei ela com a manta R2 e o TNT 120, que ficou maravilhosa a estruturação. E se você quer ter uma peça bem armadinha assim, essa estruturação com o TNT fica excelente. Então, eu fiz a estruturação, porque esse aqui é um tecido mais fininho. Então, se você estiver utilizando aí um tricoline, também estrutura. E, gente, esse tecido aqui, que é o Aquablock ou Belize, ele é excelente porque se molhar, ele tem tipo uma resina, sabe? Que escorre. Então, vai acabar que vai ficar meio semi-permeável essa necessaire, então vai ficar ótimo. E, ó, então, essas são as partes da frente. Pro fundo, eu tô usando aqui esse material que é um sintético e eu não vou estruturar ele. Se vocês quiserem, pode estruturar também com TNT, mas eu não estruturei, porque para mim costurar aqui na minha máquina não ficou tantas camadas. Então, se você tá começando aí a trabalhar junto com o tecido, com o sintético também, e você não quer agregar muita camada para costurar, então você pode usar assim, ó, sem estruturação, porque é só uma necessaire. Né? Não é uma bolsa que vai muito peso. Então aqui, ó, para fazer esse fundo, eu usei o sintético Prada, nessa cor, que é a cor ocre, ou caramelo, tá? Esse aqui, ó, que também é um restinho de material que eu fiz uma lancheira com esse tecido e sobrou. Então essa aqui também eu fiz uma lancheira e sobrou. Então com esses materiais aqui, ó, com restinhos, a gente tá fazendo uma necessaire. Então vocês podem ver que às vezes vocês têm um resto de material aí e vocês conseguem utilizar. Vou medir aqui para conferir. Ó, o meu fundo tem 12 de altura por 37 de comprimento. Então, essa é a parte externa aqui, ó, da minha necessaire. De forro, eu vou usar um tricoline liso, marrom, mas vocês podem usar o tricoline ou outro material que vocês gostam de usar aí, tá? Pode usar o material que vocês quiserem. Eu vou usar o tricoline no marrom liso, porque vai combinar super bem aqui. E a medida do meu forro é 37 de comprimento e a altura eu vou confirmar aqui. Ó, 37 no comprimento por 22 na altura e eu cortei, ó, 2 vezes pro meu forro, tá bom? Então, basicamente são esses os materiais que a gente vai utilizar. Na hora de estruturar, estruture o tecido, que vai fazer muita diferença a gente estruturar ele aqui. Se você for cortar a medida inteira,
eu vou costurar, passo para vocês a medida final que vai ficar aqui. E aí vocês podem depois cortar e estruturar no tamanho que vocês querem. Além disso, eu vou usar um zíper. Esse zíper aqui é um zíper a metro, é o zíper número 6. Vou usar um cursor também número 6 e 25 centímetros de alça. Essa aqui é uma alça pronta, mas vocês podem fazer a alça também do sintético, se vocês quiserem. É uma boa opção, ou vocês podem encapar com tecido também. Então, eu vou deixar minha necessaire aqui. Ah, vai aparecer, vai. Pra gente poder começar logo. Pena que eu não vou conseguir ver os comentários de vocês. Os comentários não aparecem aqui pra mim, não. Mas qualquer dúvida aí, vocês estão me falando aí. Depois, no final, eu vou ler nos comentários. Vamos lá. Tudo novo, né? Tô fazendo a primeira live no YouTube. Tô aqui num cenário novo que eu tô tentando adaptar para as lives também. E a gente vai seguindo assim. Ó, então vamos lá. Primeira coisa então, gente, eu vou pegar aqui a minha parte externa, uma das partes externas, e vou pegar aqui a minha faixa do fundo. O que eu vou fazer aqui então, ó? Com a parte externa, como ela não tem direção, eu posso costurar de qualquer um dos lados. E ó, aqui eu vou pegar então esse sintético que é o Prada. Esse sintético aqui, ele é muito molinho para costurar, ele é bem fininho, ele é 0,8, que é um sintético bem fino, que fica super fácil de a gente costurar na máquina doméstica. E eu tô usando a agulha 14, que é uma agulha que eu costuro os tricolines, então eu consegui fazer com essa agulha tranquilamente. Vou pegar aqui os meus clipezinhos. Então vocês também conseguem fazer tranquilamente com a agulha de vocês na máquina doméstica. Não vai ter camada aqui. Vou usar o clipes, porque o sintético a gente não pode alfinetar. Então eu vou prender aqui com meus clipezinhos. Pode ser de patchwork, pode ser igual eu que utilizo aqui os clipes de papel. Ó, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei frente com frente, então eu coloquei a estampa de frente com a estampa. Então na hora de costurar a gente vai alinhar assim, ó, alinho bem aqui. E se tivesse direção, o que vocês iam fazer? Vocês iam deixar o sentido pra cá e costurar aqui embaixo, tá? Então se for um tecido que tem direção, para quem não sabe o que é um tecido que tem direção, deixa eu ver aqui, gente. A imagem está muito embaçada. Será que é minha internet? Licença. Vou limpar aqui a câmera, ver se melhorou. Pode ser a internet, gente. Hoje a internet deu uma esfregadinha na câmera pra ver se é, mas eu limpei a câmera antes de começar, mas vamos que vamos. A internet aqui ontem e hoje tava muito ruim o dia inteiro. Se eu ver que ela não tá ficando boa, eu mudo aqui pro meu 3G. Mas de qualquer maneira, vamos seguir que eu vou mostrar pra vocês como que faz essa peça. E qualquer coisa depois eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, ó, se for um tecido que tiver padronagem, que tiver direção, preste atenção aqui na direção para ficar pra cima. Então, eu vou costurar aqui, ó, vocês vão ver que vai sair tranquilo a costura nesse sintético com o tecido. Ó, e vou costurar aqui, então, com o pé de máquina. Ó, então eu costurei aqui super tranquilo. Ó, então, um cuidado que vocês têm que ter na hora de costurar, principalmente material sintético, para quem tá muito acostumado a costurar o tecido, é colocar um ponto mais largo, que eu usei o ponto número 3, e não ir puxando o material assim, ou puxando o tecido, tanto com o tecido sintético quanto com o tecido normal. Sempre que vocês vão puxando, o que acontece? O ponto vai ficando pequeno. No tecido, a gente consegue às vezes corrigir isso, mas no sintético a gente rasga ele. Então, às vezes você vai puxando ali o tecido e você tá picotando o seu material, então tem que tomar cuidado. Então, ó, costurei aqui. Agora, ó,
a gente vem, rebate com o pesponto aqui. Então, eu vou vir aqui e fazer um pesponto. Esse pesponto eu vou fazer com meio pé de máquina. E aí, eu posso aumentar a largura do meu ponto para a largura maior da máquina. No caso do meu aqui, é o ponto 4. Então, eu venho aqui, estico bem e pesponto. Aqui, ó, eu pespontei no sintético, mas se vocês quiserem, pode pespontar também no tecido azul. Ó. E agora, eu vou colocar aqui, ó, no outro lado, o meu outro tecido, frente com frente. Então, estampa com estampa. E eu tô costurando com o pezinho normal da minha máquina. Eu pespontei aqui tranquilamente, mas se o seu sintético estiver agarrando um pouquinho, você pode trocar pro pezinho de teflon, que o pezinho de teflon vai ajudar você a costurar com mais facilidade, ou se você não tem um pezinho de teflon, passa um hidratantezinho ali que desliza bem. Então eu vou costurar aqui o outro com um pé de máquina. Prontinho. Ó, então eu costurei aqui. Aqui, ó, eu fiz um remendo no meu acoplado, porque eu não tinha acoplado suficiente. Aí eu fui lá, costurei aqui com um zigue-zague, igual eu emendo manta. Não sei se vocês já emendaram a manta R1, R2. E ainda coloquei uma fita crepe aqui pra ver se dava uma sustentação. Mas o ideal é a gente ter o material inteiro, né? E aqui agora, ó, só pespontar. Então, quando a gente pesponta sintético, quando a gente pesponta material que é de plástico, pode ser que com o pezinho normal não deslize bem. Então, o que eu faço? Ou eu troco o pezinho, ou eu passo um hidratante. Mas aqui, como é um tecido bem fininho e fácil de usar para costurar, acaba que dá certo. Prontinho. Ó, pespontei aqui então também. Então, gente, vai ficar assim. Se você então quiser cortar o tecido inteiro, a medida final que vai ficar é 45 centímetros de altura, ó, 45 de altura por 37 no comprimento aqui, se você quiser tirar uma tira por inteiro. E você tá fazendo esse modelo da necessaire masculina, mas se você quiser fazer também ela voltada aí no mesmo modelo, feminina, maternidade, também fica bem bonito. Inclusive, ó, com esse fundinho assim, no sintético, se você colocar um outro tecidinho aqui, numa padronagem que fica mais feminina, mais criança, infantil, também fica bem bonito. Então, ó, e aqui é a mesma coisa, se quiser estruturar, pode estruturar. Esse tecido azul que eu tô usando é um tecido aquablock. Ele lembra muito também uma sarja, mas é um tecido aquablock. Vocês podem achar ele como aquablock, pode achar ele como belize. Ele é mais grossinho, tá? Ele lembra muito uma sarja mesmo, um brim. Ele é bem grosso. E se eu jogar água aqui em cima, eu estruturei isso aqui já tem uns dias, né? Já tá soltando. Mas se vocês jogarem água aqui em cima, ele escorre, ele não absorve, né? Porque ele tem, o aquablock, ele tem uma película, como se fosse uma resina. Essa live vai ficar disponível para vocês depois verem quantas vezes vocês quiserem. Mas não deixem de participar, porque durante a live vocês conseguem tirar dúvidas e mandar os comentários de vocês. Então, gente, feita a união aqui, a gente já tá com o corpo da necessaire todo pronto.
Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper para a gente poder aplicar aqui. Então, vamos lá. O zíper, gente, para quem tá começando, às vezes se você não utiliza zíper, você tem medo de utilizar o zíper. Quando eu comecei a costurar as minhas primeiras necessaires, eu não usava esse zíper aqui a metro, porque eu não sabia passar o cursor. Eu tinha medo de usar cursor. E aí, o que acontece? Eu, por muitas vezes, evitei de usar esse zíper, mas esse zíper é 1000 vezes melhor do que aquele zíper pronto. Primeiro, que o custo dele é muito mais baixo. Segundo, que, por exemplo, aqui eu tirei o pedaço que eu queria. Eu tenho um zíper a metro, com vários metros, então eu posso usar os tamanhos que eu quero. Eu tenho várias cores, então isso me facilita muito. Então, eu vou falar pra vocês, tem que perder o medo de passar o cursor, tem que criar um jeitinho aí de pôr, porque facilita muito. Então, ó, o zíper a metro, ele tem o dentinho aqui, tá? Então, esse dentinho é o lado direito, ele fica, ó, de frente com o tecido. Então, na hora de costurar, a gente tem que colocar o tecido de frente. Gente, isso mesmo, vamos dando joinha. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá o joinha aí. Agora nós vamos virar youtuber mesmo, tem que pedir joinha, tem que pedir para se inscrever. Alguém perguntou das medidas, depois a aula fica gravada e eu deixo para vocês as medidas também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o zíper frente com frente, alinhado bem aqui, ó, a parte superior da minha necessaire. Então, ó, eu vou alinhar aqui e vou colocar os meus clipezinhos. Eu esqueci de pegar, foi o meu pezinho de zíper. Eu gosto de trocar o pezinho. Vou pedir ajuda aqui para alguém buscar o meu pezinho. Ô, Paulo, tá escutando? Pega meu pezinho de zíper, tá lá na caixinha de bobina. Pedir socorro aqui, né? Eu tenho uma caixinha de bobina onde eu deixo todas as bobinas para as meninas que fazem o curso presencial e junto eu deixo meus pés calcador. Aí eu vim pro meu novo estúdio aqui pra gente fazer a live e os pezinhos ficaram todos lá na sala de aula. Muito obrigada. Aí, ó, chegou o pezinho aqui. Então, ó, eu vou trocar o pezinho da minha máquina, ó, esse aqui é o pezinho de zíper da máquina. E aí eu sei que muitas pessoas têm a máquina doméstica, mas tem a versão antiga, né? Às vezes você tem uma versão de máquina que não é igual a minha, que a minha é dessas mais novinhas que tem no mercado. E muitas vezes você não tem esse pezinho aqui. Mas você pode pôr o pé de zíper da sua máquina mesmo. Se você tem esse aqui, troca. Por quê? O acabamento fica bem mais bonito quando a gente coloca o pé de zíper, porque a agulha ela vai ficar mais próxima do zíper. Então, quando ela fica mais próxima, se você gosta daquele zíper bem costurado na beiradinha, fica bem bonito. E se vocês observarem, o zíper aqui, ó, ele tem, pelo menos o meu zíper, alguns não vem assim, mas a maioria que eu compro vem. Ele tem, próximo ao zíper, uma tonalidade e uma trama diferente. Então, você consegue até se guiar ali pra costurar bem na beiradinha do zíper. Então, ó, eu vou colocar aqui e eu vou costurar pelo lado do acoplado, porque eu consigo ver o dentinho do meu zíper. Ó. Bem na hora de costurar, a linha soltou. Não deixou linha suficiente, a linha solta, né? Então, eu vou passar aqui. Ó. Então, eu arrematei no início e vou costurar. Eu deixo o meu pé deslizando bem em cima aqui do zíper. Ó, cheguei no final, arremato novamente. Pessoal que tá no Instagram, eu tô fazendo a live lá no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver direitinho a costura, corre lá pro YouTube, o link tá na bio. Ó, então aqui, ó, apliquei, então o dentinho ficou de frente. E eu gosto de costurar pelo lado do estruturador.
seja ele a manta, seja ele o acoplado. Eu vejo muitas vezes aqui no curso as meninas costurando pelo lado do forro. E mesmo você cortando certinho a medida, quando a gente costura pelo lado do forro, o forro dá aquela esticada. Então, se isso acontece com você, passe a costurar aqui, ó, pelo lado do estruturador. Porque o tecido, gente, ele tem elasticidade. Então, essa elasticidade, na hora que a gente vai costurando, o pezinho mesmo vai arrastando o tecido e vai dando aquela esticada. Então, se você sente que tá esticando, simplesmente se você trocar o lado, você vai ver que vai parar de esticar e o seu corte, que foi feito da mesma medida, você vai ver que vai ficar certinho. Agora, então, ó, falando no forro, eu vou pegar o meu forro. Como o meu tecido é liso, não vai, ele tem um lado direito e esquerdo, mas não vai influenciar muito aqui. Mas, aqui na hora de pôr, eu vou pôr o lado estampado de frente pro meu estampado. Então, ó, se aqui for direito, eu coloco direito com direito. E aqui, ó, alinho bem, vou colocar o clips e costurar por esse lado. Thaís, eu já estou acostumada a fazer bolsa, aplicar zíper. Eu posso já colocar o forro de uma vez? Pode colocar o forro de uma vez, não tem problema, tá, gente? Só que eu sempre acho, né? Eu sempre penso que pode ter uma pessoa a primeira vez aqui na live, numa aula, que nunca aplicou um zíper ou que aplicou um zíper e assim, teve todos os problemas possíveis que a gente já teve quando aplicou, quando fez uma primeira necessaire. Quem aí nunca fez uma necessaire e aplicou o forro errado, na hora que foi ver, teve que desmanchar. Então eu gosto de mostrar assim, ó, porque pode ser que tenha alguém que queira tirar essa dúvida. Então, ó, coloquei aqui e vou costurar pelo lado do estruturador. Arrimar com a mesma coisa. Mas se você já tá, né, na prática, pode pôr tudo junto. Ó, costurei então o forro e vai ficar assim, ó. Esse acabamento tem que ficar assim. Então, ó, o forro tem que ir de frente com o tecido para tampar aqui o meu estruturador. Que é um erro clássico que o pessoal comete, colocar o forro do lado do estruturador e na hora que e não tem essa virada, né? Quem nunca aprendeu assim também? Então, eu vou esticar bem aqui e vou prender com clips. Essa esticadinha aqui, gente, faz diferença para você não subir, para o seu forro não subir depois e acabar, ó, costurando assim. Então, vamos lá, estica bem aí. Ó. Então, esticadinho. O que eu vou fazer agora? Essa aqui, gente, é uma necessaire box. Então, por ela ser box, o corpo dela todo vai ser fechado aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar assim, ó, frente com frente. Então, eu vou colocar essa parte que não tem o zíper ainda, de frente com essa, alinhando bem aqui, ó, na pontinha do zíper. Então, ó, o meu zíper tá aqui, eu vou colocar ele bem alinhadinho aqui. Quem gosta de destacar o zíper e colocar nessa outra ponta, pode também. Eu prefiro colocar assim. Eu não gosto de destacar, porque eu já consigo alinhar muito bem aqui, ó, a minha lateral, pra na hora que eu passar o cursor, vai facilmente. Então, ó, venho aqui, dou uma tensionadinha, ó, eu dou uma esticadinha no meu zíper, pra ele não ficar, sabe aquele zíper de ondinha? Dou uma esticadinha nele e clipe. Então, às vezes você tá costurando, o seu zíper fica com umas ondinhas, dá só uma esticadinha nele assim, ó, na hora de colocar, que ele já dá uma outra cara na hora que você costura. E vou costurar aqui. Então, eu dei uma esticadinha no zíper, mas eu não estiquei o tecido, tá? Ó, arremato no início.
Prontinho. E arremato no final. Ó, aplicado então. Já tá aplicado aqui. Agora eu vou pegar o forro. Aqui que o pessoal comete o erro que eu tava falando pra vocês. Muitas pessoas, quando estão iniciando, principalmente costurar necessaire, seja ela box, seja ela comum, o que o pessoal faz, gente? Isso aqui é errado. O pessoal pega o forro e aplica desse lado aqui, ó. Quem nunca fez isso? Ó, a pessoa vem e aplica do lado contrário que tá o forro. Então não é assim que a gente aplica, tá? Eu, quando iniciei, fiz isso mais de uma vez. E assim, isso às vezes é porque a gente ainda não tá com a atenção suficiente costurando. A gente às vezes fica na ansiedade, quer terminar logo a peça e a gente não presta atenção, às vezes, mesmo com a pessoa ali na sua frente te explicando. E eu sei que isso acontece porque às vezes eu falo com as meninas, forro com forro, aí na hora que eu vou ver, a pessoa costurou lá atrás. Então, gente, ó, eu vou pegar o tecido de forro, forro com forro. Então, para ninguém nunca mais errar o tecido tem que estar sempre de frente com o tecido. Então, da mesma forma que eu costurei o zíper aqui dentro, ó, tecido com tecido, estampa com estampa, o forro é a mesma coisa, eu vou colocar tecido com tecido. E se ele tivesse uma estampa, eu ia colocar a estampa de frente com estampa, ó. Tá vendo? Aqui ele é liso, não vai fazer muita diferença. Então, se você não quer errar também na hora de colocar, pode colocar o liso, que vai muito mais fácil também, tá? Então, aqui não vai o forro vai aqui. E aí eu vou colocar os meus clipezinhos e vou passar a minha costura. E aqui, ó, na hora que eu costurei, vou mostrar aqui pra vocês. Na hora que eu costurei o zíper aqui, ó, o cuidado que a gente sempre tem que tomar é que o primeiro forro que eu apliquei já esteja aqui preso, pra ele não... Porque acontece, gente, de subir e ele acabar sendo costurado aqui em cima. Então, ó, agora é só passar a costura novamente. Prontinho. Ó, o forro foi aplicado aqui dos dois lados e esse acabamento final que a gente quer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar esses clipes. E agora, ó, feito isso, a gente precisa pespontar agora o forro aqui na parte de cima. Então, para pespontar, a gente vai ter que abrir todo o zíper. Tá vendo? Então, aqui eu vou necessariamente ter que abrir o meu zíper. Então, ó, agora eu estico bem aqui, dobro, ó, vou esticar pra gente poder pespontar. Quem aí sabe o que significa pespontar, manda aí nos comentários pra gente ir conversando, interagindo. Pode ser que você não saiba o que é pespontar. E tem muita gente que não gosta de pespontar, gente, eu adoro pespontar. Às vezes tô dando aqui curso pras meninas no presencial e na hora que eu falo assim, agora é a hora de pespontar a bolsa. E principalmente tem bolsa que é bem no finalzinho, né? Que a gente tem que pespontar. O pessoal tem vontade de me bater. Mas, gente, pesponto fica lindo, pesponto é maravilhoso. Ó, estiquei bem aqui. É super importante a gente esticar essa parte aqui. Porque, primeiro, o forro, se ele não estiver muito bem esticado aqui, na hora que o cursor for andar aqui no zíper, o cursor pode enganchar no forro. Então, ó, primeiro estique bem aqui, ó. Tem uma linhazinha aqui, estique, porque senão o seu cursor, né, que é o carrinho do zíper, pode enganchar. E a gente vai fazer o pesponto justamente também para evitar que o tecido fique solto e subindo, né? Então, a gente pesponta por esse motivo, né? A finalidade maior aqui vai ser para
que o seu cursor corra livremente aqui. E mesmo assim, mesmo pespontando, eu tenho que esticar para o tecido não ficar mais sobressalente aqui em cima. Ó, pronto, pronto, pronto. E aí agora eu vou pespontar. Então, para pespontar, eu vou trocar o pezinho, tiro o pezinho do zíper, volto pro pezinho de costura reta. Eu não consigo ver os comentários, deixa eu dar um clique aqui. Ó, alguém falando aí que chegou agora. Ó, gente, aproveita para tirar as suas dúvidas aqui na live, vão mandando seus comentários. A live vai ficar salva sim para vocês poderem fazer bastante essa peça. Quero ver vocês fazendo, treinando bastante, viu? Ó, então, esticado bem o meu forro, eu vou pespontar. O pesponto, a gente faz ele com meio pé de máquina. Então, na hora de pespontar, preste atenção se a sua máquina joga a agulha pro lado, você joga a agulha pro lado. Se a sua máquina não tem, a minha máquina não joga a agulha pro lado. Então, você vai arredar um pouquinho o tecido pra correr aqui o pezinho. Eu não guio pelo zíper, então eu não coloco o pezinho guiando pelo zíper. Porque pode ser que você tenha, ou eu mesma, né? Às vezes a gente costura o zíper e ele não fica tão retinho. Então eu não uso como guia o meu zíper. Eu uso o pezinho mesmo, eu coloco meio pé de máquina. Se você não tiver, você joga o seu pezinho um pouquinho pro lado, tá bom? Ó, vou arrematar aqui e vou começar. Vou deixar no 4, que foi o mesmo ponto que eu usei no pesponto aqui do meu sintético, tá? Esse sintético que eu tô usando aqui é o sintético Prada. É um sintético lindo pra fazer, gente, bolsa. Arremato no final. Ele é um sintético muito bonito e muito fácil de costurar na máquina doméstica. Inclusive, eu fiz esse sintético, já tem bastante tempo que eu tenho esse retalho aqui. Eu fiz uma lancheira térmica toda nesse sintético aqui, ó. Ficou lindo. E eu fiz até um matelassê nele, todo na máquina doméstica. Então dá pra vocês costurarem tranquilamente. E como eu tinha sobras, eu aproveitei pra fazer a peça. Tanto o tecido aquablock quanto o sintético eram sobras. Então, ó, eu vou colocar aqui. E pespontar do outro lado. Ó, então já pespontei aqui. Vamos ter que nos adaptar aí. Vou ter que arrumar várias câmeras pra fazer a live, porque, ó, estica braço. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz o meu pesponto aqui. Ficou bem bonitinho, bem retinho. Então, vocês podem fazer essa parte com calma, porque vai destacar muito. É o que fica aqui em cima, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver nessa. É esse pesponto aqui. Então, destaca bem. E, gente, eu usei aqui eu usei uma linha bege. Aqui eu tô usando marrom. Então, o bege, ele destacou muito mais no azul. Então, se você quiser um pesponto que fique bem assim destacado, bonito, pode usar uma linha que contraste bastante com a cor. O tom aqui do marrom já ficou mais fechado, então não destaca tanto. Se você quer falar assim, olha, eu quero pespontar, vou treinar, mas eu não quero que apareça muita coisa, que eu ainda acho que eu tô com uma costura que não tá muito perfeita, retinha, usa a linha no tom do tecido, que aí vai ficar mais assim, vamos dizer assim, mais, a palavra fugiu, mas não vai aparecer, vai ficar difícil de ver. Mas se vocês lembrarem a palavra, vocês me falam. Ó, vou tirar agora os meus clipes
Lúcia Helena pediu pra vocês deixarem um like. Minha aluna querida, deixem um like aí. Ó. Cortei as linhas que estavam sobrando e agora é a hora de passar o cursor. A peça box, o que acontece? Quando a gente destaca, eu tenho que passar o cursor 2 vezes. É importante passar 2 vezes porque eu quero o meu zíper fechado totalmente para fazer os acabamentos aqui dela. Então, gente, o que eu faço? Vou mostrar para vocês o que eu faço. Aqui, ó, a gente tem o cursor, tá vendo? E ele tem um lado que é um V, assim para baixo, ó. E tem um lado retinho. É o lado V, esse lado que forma um Vzinho, que tem um bico, que entra no zíper. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu costurei ele fechado, quando eu alinho o meu zíper, aqui, ó, eu já alinho o tecido também. Por isso que eu não gosto de destacar e colocar o zíper cada um para um lado, porque na hora de fechar, eu vou ter que ficar acertando aqui o tecido e o zíper. Aí eu posso até cortar aqui um pedaço, mas do jeito que tá aqui já tá certinho. O que eu vou fazer então? Eu vou puxar bem para pertinho para vocês poderem ver. Devagarzinho, né? Ó, vou puxar aqui bem pertinho para vocês poderem observar o que eu vou fazer. Aí, ó. Então, ó, ele tem esse lado Vzinho aqui, tá vendo, ó? Um lado V. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar aqui o meu zíper, alinhando bem essa parte. Vou cortar essas linhas que estão sobrando aqui. Vou tentar fazer de frente para vocês que vocês poderem observar. Se não der, eu viro aqui para minha frente para mim poder ver. Então, ó, eu entro com ele aqui, ó, primeiro de um lado, tá vendo? Ó, ele vai entrar aqui, ele vai correr aqui. E agora eu entro com o outro bem aqui, ó. Vamos lá. Ao contrário, vamos ver se vai entrar ao contrário. Ó. Entrou mais ou menos. Tá vendo? Tá meio torto, mas entrou. O que eu faço? Eu venho aqui, eu seguro, eu faço ao contrário, né? O meu dedão fica aqui na frente e esse indicador fica atrás. E eu faço uma força aqui e puxo ele pra baixo. Tá vendo, ó? Então, eu fiz uma pressão com o dedo e eu venho com uma pinçazinha aqui, ó, e empurro no carrinho. Eu não puxo aqui, ó, porque senão, olha, ele fica balançando e não entra. Mas agora eu tenho uma parte livre aqui, eu só venho e fecho ele todinho, ó. Então, passei uma vez. Aí eu vou ver se aqui tá alinhadinho, ó. Ficou, deu pra passar assim. E agora eu passo novamente, mas nessa segunda passagem eu vou deixar ele aqui no centro, tá? Então, o que eu fiz? Eu vim, ó, vou destacar ele aqui. Posicionei meu cursor, ó. E vim aqui e fiz uma pressão, ó, segurando bem forte assim com o dedo. E com o outro eu fiz uma pinça e puxei, ó. Então, passado. E deixo ele aqui no centro. Ó, consegui passar olhando espelhado. Então, ó, tá pronta aqui essa parte. Então, estamos quase finalizando aí a nossa bolsa. Agora que eu tô com os comentários aqui, eu consigo ver. Então tá, se tiverem dúvidas, vocês vão mandando aí, pessoal. Feito essa parte aqui, a gente agora vai marcar o meio da nossa necessaire. Essa peça aqui, vocês vão ver que a montagem dela, a gente vai pôr caixinhas de leite na bolsa aqui, ó, pra que ela tenha essa altura. Então aqui, ó, pra gente alinhar agora o zíper bem aqui no fundo, tá vendo que o meu zíper tá alinhado ao fundo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e deixar ela nessa posição, com o zíper pra cima bem esticado e o fundo também aqui, ó, bem esticado. Vou tirar o forro aqui pra mim não acabar cortando o forro. Ó, então eu estico bem aqui e bem aqui na ponta do fundo, vocês podem marcar com giz. Eu vou dar um pique, tá? Um piquezinho. Então eu venho aqui, dou um piquezinho, ó, bem aqui no fundo e vou fazer isso do outro lado. Então eu vou marcar o meio
né, no fundo da minha peça, pra gente poder agora fazer o formato box. Então aqui, ó, vocês vão ver que o zíper ele vai ser encaixado bem no centro do meio, do fundo, bem no fundo aqui no meio dele. Então, ó, pra que eu consiga fazer esse encaixe, pra ela ficar assim, ó, quadradinha aqui, eu preciso fazer essa marcação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desvirar minha peça toda pro lado do avesso, com cuidado para não abrir o meu zíper. Então, vocês podem ir com calma. O acoplado, ele é bem rígido com o TNT, mas ele faz muito menos volume que a manta. Essa posição aqui ficou boa, né, da câmera? Tô gostando. Ficou bem melhor. Eu não sei se eu ainda tô online no... Não sei se eu ainda tô online no Instagram. Travou aqui. Ó, desvira com cuidado. Ó, vai ficar assim. Então, meu pique tá aqui. O que eu vou fazer aqui primeiro? O forro, gente, o forro ele ficou aberto, porque vai ser no forro que a gente vai deixar a passagem para desvirar a bolsa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou arredar aqui um pouquinho. Ó. Eu vou pegar o forro aqui e vou colocar ele frente com frente e nós vamos costurar o forro somente na parte de cima aqui, tá? Uma costura reta aqui em cima. Porém, eu vou deixar aqui, ó, uma passagem, não vou deixar uma passagem muito pequena, porque eu já deixei buraco pequeno e acabei rasgando meu forro, eu já fiz isso. Então, para evitar novos acidentes, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma passagem maior. Então, por aqui que eu vou desvirar a bolsa. Então, eu vou começar aqui arrematando, paro, arremato, deixo uma abertura e costuro o outro cantinho. E aí, essa costura é com a margem de um pé, né? Pra gente fechar a nossa peça aqui, a margem vai ser de um pé. Tô achando que essa distância aqui da câmera pra máquina foi excelente. Ó. Sempre lembre-se de olhar o ponto. Eu já tava costurando aqui com o ponto 4. Ele fica um ponto muito largo. Ó, arrematei no início e no fim, levanto, puxo aqui, ó, já deixo o meu espaço e começo aqui arrematando novamente. Arrematei. Vou sair dessa live aqui no Instagram. Ó, então, feito isso, a passagem da bolsa tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu tô com outro retalho aqui. E o que eu fiz? Eu fiz esse puxador, tá vendo? Eu usei o próprio sintético para fazer esse detalhe do puxador. Se vocês quiserem, pode fazer do tecido, pode fazer com outro material. Aí, o que eu fiz aqui? Eu cortei ele, eu acho que com 2 centímetros. Vou até conferir aqui, ó. Isso mesmo, eu cortei ele com 2 centímetros. Se for no tecido, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar um tecido na medida de 6 por 8 e vocês vão dobrar assim, ó. 2 vezes assim, ó. E do outro lado a mesma coisa. Eu pego um retalhinho de tecido e mostro pra vocês depois. Mas vocês fazem com tecido, dobra ele como se fosse em 4, sabe? Dobra um, dobra 2 e depois dobra o meio. Então ele vai ficar assim. Aqui o que eu vou fazer? Como ele é um tecido, é um sintético que ele não desfia e aqui ele tem um acabamento bonito, eu vou só cortar uma tira de 2. Vou até marcar aqui, ó. E vou cortar uma tirinha de 2. Essa minha tesoura aqui, gente, é uma tesoura que eu uso ela pra cortar qualquer coisa, tá? Não usem a tesoura de tecido de vocês pra cortar sintético, porque senão vocês vão acabar com o corte da tesoura de vocês. Essa aqui eu já coloquei ela pra fazer qualquer coisa. Até deixo ela amarradinha aqui, ó, pra mim saber que é a tesoura multiuso. Cortar outra aqui, porque um ficou fino, o outro ficou mais grosso. Deixar os dois da mesma espessura. Ó, então,
Ó, vou falar pra vocês sobre as linhas, tá? Ó, com as duas tiras aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui ao meio, ó. E posicionar, ó, aqui, bem no centro do meu zíper. Então, ó, bem aqui no centro, eu vou vir e posicionar. Se vocês quiserem marcar também aqui e marcar no centro, eu deixo ele bem rente aqui. Alguém me ligando bem no meio da live. Vai reconectar aí. Vamos voltar. Alguém me ligou. Ó, então, ó, posicionei aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Eu deixo uma sobrinha, tá vendo aqui, ó? E vou costurar aqui com meio pé de máquina. A linha que eu tô usando é a linha comum de poliéster. Então, eu tô usando a linha de poliéster, a mesma que eu uso para costurar tecido, tá? Mas o sintético, gente, vou explicar para vocês sobre as linhas. O material o tecido de algodão, o tecido de poliéster, o indicado é que a gente use a linha compatível ali com o material. Então, se eu tô usando o tecido de algodão com poliéster, o tricoline, eu uso a linha de poliéster com algodão. Mas, na máquina doméstica, não é ideal a gente usar a linha de nylon, que é a linha de poliamida. Mas a linha de nylon, ela tem a composição ideal para a gente usar ela nos materiais de sintético, que é um plástico. Eu até uma vez vendo um professor que ele ensina bolsas de couro, ele estava ensinando sobre isso, e depois que ele falou aquilo eu nunca mais esqueci. Que os materiais, né, quando eles têm o frio e o calor, eles dilatam, até o tecido dilata. Então, por exemplo, se eu tiver numa região que é muito quente, tipo litoral, e eu tiver com o sintético, isso para bolsas. Eu creio que para necessaire, para pecinhas pequenas, nem vão dar tanta diferença assim. Mas se a gente estiver num ambiente muito quente, tipo uma praia, com um material sintético, e eu costurei ela com a linha de algodão, pode ser que ao dilatar, a linha não acompanhe a dilatação do tecido. E vice-versa. Então, se tiver muito frio, ela também pode, né, enrijecer um pouco e a linha não acompanha. Então, o ideal é que a gente use as linhas apropriadas. Então, se eu fosse costurar lá na minha máquina industrial, eu iria usar a linha que eu posso usar na industrial, que é a linha de nylon e de poliamida. Mas na máquina doméstica, a gente tem um risco. A gente não deve nunca passar essa linha de nylon na bobina. Você pode usar a linha de nylon passada na parte superior da sua máquina, ali onde a gente passa na passagem correta aqui da parte de cima. Por quê? Se você coloca a linha de poliamida de nylon aqui dentro da caixa de bobina, ela não arrebenta, ela não estoura. E aí você pode acabar estragando a sua máquina, estragando o motor da sua máquina. E quando você embola a linha ali com a linha normal, quem nunca, né? Ou passou a linha errada, ou esqueceu de abaixar o pezinho, a sua linha embolou, fez aquele bolo de linha embaixo. O que você pode fazer? Você pode tirar, arrebentar, cortar, né? Você puxa a linha assim, você já puxa o tecido e ela vem já também ali te acompanhando e arrebentando. A outra linha não acontece isso, então ela pode embolar e estragar a sua máquina. Então, se você quiser, se você já utiliza, né, sintético, se você quiser usar para fazer as costuras da parte de cima, que vai sair da agulha, os pespontos, fazer algumas outras costuras, mas utilizando somente em cima, não tem problema, pode usar. Eu tô usando a linha normal, a linha de cone comum, tanto em cima quanto embaixo. Porque aqui eu tenho tecido e eu tenho o meu sintético. Mas a minha peça ela não vai ser toda no sintético. E eu também já fiz várias lancheiras de sintético e de PVC na máquina doméstica, utilizando da linha normal. E deu tudo certo. E aí, se você quiser usar essa linha mais apropriada para o sintético, se você for fazer toda a sua peça em sintético na máquina, só tome esse cuidado de passar por cima, somente na parte de cima. E a linha de poliéster, e a linha de nylon, ela fica muito bonita, né? Então o acabamento dela ela é mais grossa, mas a linha, gente, vocês têm que usar a número, eu vou até olhar ali a minha, mas eu acho que é fio 60, tá? Ela é mais fina, a fio 40 ela é mais grossa, então a gente também tem que se atentar pro número da linha, tá? Elas têm numeração.
Então, voltando aqui na nossa peça, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou mandando aí. Mas, resumindo, estou usando a linha normal de poliéster e vocês podem usar também, tá? Não se preocupem com isso. E a agulha também estou usando a número 14. Se vocês sentirem necessidade por ter mais camada, pode aumentar a agulha para número 16. Ó, então eu vou posicionar aqui, ó, o meu puxadorzinho e eu vou costurar. Vou fazer isso dos dois lados, com meio pé de máquina. Só que vocês têm que tomar bastante cuidado aí com a máquina de vocês em questão de usar as linhas. Ó, aqui eu vou deitar o meu forro pra não costurar ele, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque vocês podem acabar, às vezes, causando um acidente aí na máquina, estragando alguma coisa. É legal também, igual eu tô costurando aqui, o modelo da minha máquina é a Singer Facilita Pro. Ela é uma máquina, eu tenho outros modelos de máquinas aqui, então eu consigo comparar elas. Ela é uma máquina bem mais forte, ela tem uma tração maior. Então, ela tem uma facilidade a mais também para costurar sintético, material pesado. Então, se você às vezes tem uma máquina, você quer começar a utilizar junto com os tecidos os sintéticos, né? Você já utiliza tecido, você quer colocar um tecido mais grosso também, é legal você primeiro pegar um retalho e testar para ver como que vai ser, né? Essa costura, como que vai ficar. Ó. Vou ver se eu sair aqui do Instagram, se eu volto pra cá. Aí, ó. Então, ó, coloquei aqui a costura ficou bem torta, né? Mas o negócio não tá torto, não. Coloquei aqui meu puxadorzinho. E agora a gente vai partir pro fechamento da bolsa. Então, vamos lá. Ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou alinhar esse pique com o meu zíper aqui, ó. Então, eu vou colocar meio com meio, tá bom? Esse sintético aqui é o Prada. É o sintético Prada. Ó, alinhei aqui o pique com o dentinho. Vou alinhar dos dois lados. Vou colocar clipezinho aqui. E aqui também, ó, vou alinhar do outro lado. E vou colocar o clips. Então, coloquei o clips, ó, somente nessa parte aqui. Agora, eu vou pegar aqui o meu forro e vou pegar o meio da costura e alinhar aqui, ó, na parte de trás do zíper, onde é o meio do zíper. Vou só tirar essas linhas aqui, porque fica um monte de linha e fica incomodando. Ó, aí eu vou alinhar aqui. Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou puxar meu prendedorzinho e eu vou colocar clipes em tudo. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar com um pé de máquina aqui, ó, somente na parte do zíper. Eu tô sem caneta aqui, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Vou marcar com o giz mesmo. Ó, somente aqui, ó, nessa parte aqui, que tem o zíper, eu vou costurar com o pé de máquina, prendendo tudo, ó. Forro, zíper e o meu tecido externo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou costurar. Então, eu fiz só uma costura aqui. Eu vou fazer isso do outro lado também.
Quem quiser pode já vir aqui, ó, e cortar esse excesso. Pode refilar esse excesso aqui que tá na pontinha do zíper e do sintético, do nosso puxadorzinho. Ó, costurado aqui desses dois pontos. O que eu vou fazer agora, gente? Primeiro, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a gente tem a alça de mão. Pra colocar a alça, a gente precisa fazer a caixinha de leite cortada. Eu gosto muito de fazer a caixinha de leite marcada e costurar em cima da linha. Quem é a minha aluna que sabe que eu gosto, ensino as meninas a marcarem e costurar em cima da linha. Porque quando a gente costura em cima da linha, principalmente para quem usa manta R1, R2, e a gente sabe que tem manta que tem a cola muito ruim. Quem usa manta às vezes pode passar, às vezes, um pouquinho de raiva e de sufoco, porque a gente passa a manta e às vezes o tecido não cola, ele desgruda. Então, por esse fato, eu sempre indico as meninas a fazerem ali um matelassê para ajudar na estruturação. Mas se você não fez, quando a gente costura em cima da linha, em cima da marcação da linha, a gente consegue costurar com mais facilidade. E além disso, se a sua manta der uma soltadinha ali, se você der uma ajeitadinha com a mão e costurar em cima da linha, não corre o risco de você costurar, desvirar, e na hora que você desvira a caixinha de leite, você só costurou a manta e não costurou o tecido. Então, eu sempre indico. Mas nesse caso, para colocar a alça, ó, eu vou ter que cortar minha caixinha de leite. E a caixinha de leite, como que eu vou chegar na medida que eu preciso? Eu vou tirar a altura aqui e pela altura da minha peça, eu vou marcar a metade da caixinha de leite. Então aqui, ó, peguei minha fita métrica aqui. Essa régua só vai até o 10. Ó, a minha caixinha de leite aqui tá dando a altura de 10 centímetros. Aqui tá dando a altura de 10. Então, eu vou marcar a metade. A metade da minha caixinha de leite é 5 centímetros. Só que pra cortar, eu vou cortar meio centímetro menor. Porque quando eu marco e costuro em cima da linha, é uma margem. Quando eu corto e costuro, eu agrego um pezinho de máquina ali. Então, esse um pezinho vai aumentar um pouquinho. Então, por esse fato, eu vou marcar as minhas caixinhas com 4,5, 4,5 por 4,5 e vou cortar, pra mim poder posicionar a minha alça, tá? Então, eu vou pegar aqui uma reguinha, ó, e vou marcar aqui. Não sei se vai aparecer, ia precisar de... Ai, tem um lápisinho aqui. Vamos marcar com esse lápis, não vim preparada com a caneta. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa reguinha, que ela tem aqui os cantos arredondados, mas ela também tem caixinha de leite, tá vendo? E eu vou pegar aqui, ó, onde tá, ó, aqui tá o 4,5, eu vou posicionar bem aqui, ó, no cantinho, 4,5 aqui e 4,5 aqui, e vou fazer um quadrado. Então, ó, vou marcar aqui, vou mostrar pra vocês. 4,5, 4,5. Ó, marquei o quadradinho aqui e eu vou cortar em cima da linha. Ó, cortei. Eu vou fazer isso pros 4 cantos. Vou até tirar esses clipes aqui. Ó, então a gente vai cortar. E aí, pra facilitar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu vou costurar um lado e o outro eu vou deixar aberto pra que a gente possa colocar a alça, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o outro lado eu vou vir aqui e vou costurar.
porque quem não quiser colocar alça também não precisa colocar alça. Então, ó, eu costurei essa parte aqui, agora eu vou soltar os meus clipezinhos e vou costurar ela toda aqui, ó, com o pé de máquina. O forro tá jogado pra trás, tô pegando só a parte que tem o estruturador, a minha mão tá aqui, ó. E vou chegar até a primeira costura que eu fiz. Então, ó, o meu forro ficou livre. Eu vim aqui, ó, comecei aqui e vim até encontrar nessa aqui, tá? Sempre com o forrinho deitado pra não costurar tudo. E vou fazer a outra parte aqui. Vocês podem fazer essa costura dos dois lados antes e depois marcar a sua caixinha de leite. Aqui, ó, eu deveria ter feito isso antes, né? Comi mosca. Aí eu vou ter que fechar essa beiradinha aqui, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês que vocês podem fazer antes pra não precisar... E essa necessaire que a gente tá fazendo, ela é sem viés. Então, pra quem, né, não curte passar viés, é a melhor que tem, ó. Então, tá aqui, ó. Eu vou só fazer o seguinte aqui. Eu vou entrar um pouquinho a mais aqui, ó, da margem da costura que ficou meio centímetro. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui, ó, a gente marca a caixinha de leite da costura pra dentro. Se eu posicionar da minha costura, uma tá dando 4 e a outra tá dando 4,5, né? A daqui tá dando 4,5. E a daqui da costura tá dando 4. Então, eu vou vir aqui, ó, e cortar meio centímetro pra ela igualar. Se vocês quiserem, pode cortar dos 4 cantos. E agora, eu vou fechar aqui, ó, o forrinho da mesma forma. Eu vou jogar esse aqui pra fora e vou costurar esse aqui e esses dois aqui também, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, e fechar. Então, essa forma que eu tô mostrando pra vocês é uma forma de fazer o forro embutido, sem precisar passar o viés na sua necessaire depois. Pegou costurinha no meu forro aqui desse lado, deixa eu fechar ele aqui de novo. Prontinho. Ó, já costurei os forros. E aí aqui é a mesma coisa, a gente vai marcar no forro as caixinhas de leite. Como eu não vou cortar o forro, eu vou marcar 5 por 5. E aqui é a mesma coisa, ó, eu vou marcar e eu vou cortar pra gente poder posicionar a alça em um dos lados, pra gente poder aqui, ó, depois vir e fechar essa caixinha de leite. Então, ó, eu vou cortando. Enquanto isso, vão me contando aí o que vocês estão achando dessa peça. Quem vai fazer essa necessaire? Que eu quero saber.
Vou marcar aqui, ó, 4,5 por 4,5 e eu vou cortar. Vamos costurar aqui então. Para posicionar minha alça, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o lado que tá o Vzinho do meu zíper. Então, ó, eu vou deixar a alça pro lado que o meu cursor, ó, ele vai fechar. Então, para isso, eu vou observar onde tá o lado Vzinho. Como o Vzinho tá pra cá, eu vou posicionar a minha alça aqui, tá bom? Então, para posicionar a alça, aqui, ó, eu tenho uma tira de alça. Essa aqui é uma alça de nylon, de alça chique. E ela é uma alça de 3 centímetros. E eu cortei aqui 25 centímetros. Então, ela tem 3 centímetros aqui e aqui ela tem 25 centímetros. Então, aqui eu vou posicionar, ó, a minha alça dessa forma aqui, tá vendo? Aqui dentro. E nós vamos costurar. Então, como que eu fecho a caixinha de leite? A forma que eu vou fechar a caixinha de leite, ó, é pegar o quadrado, eu vou pôr a minha mão aqui e vou esticar. Dessa forma aqui. E aí, a alça vai estar aqui dentro e vai ser tudo costurado junto. Então, ó, é só eu vir aqui, posicionar minha alça, centralizo ela bem aqui, ó, nesse meinho, e venho aqui e estico ela bem. E aí, eu vou passar a costura aqui com um pé de máquina. Então, é só eu vir aqui, ó, e costurar com um pé de máquina. Ó, então eu fiz a costura aqui, ó, com um pé de máquina. Eu deixei, ó, aqui, observem que eu deixei uma sobrinha. Eu não deixo a alça muito rente. Eu deixo uma sobra para que com o tempo não aconteça dessa alça desfiar e soltar. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou encaixar aqui no meio. Toma cuidado também, ó, eu estiquei a alça, coloquei ela bonitinha. Toma cuidado para você não colocar a alça retorcida. Ó. Aí aqui, ó, só posicionar e costurar. Um pé de máquina também. Ó, então já tá costurado um dos lados aqui. E, gente, a caixinha de leite, né, como vocês estão observando, ela que tá dando o formato da peça. Então, pra quem ainda não sabe fazer a caixinha de leite, não entende, ela ajuda a gente a dar o formato nas peças. E aqui, ó, a gente acabou de fazer ela na lateral. Então, diferente, às vezes, de uma peça que a gente coloca no fundo, aqui a gente trouxe a caixinha de leite pra lateral, pra ela ajudar a gente, ó, a criar o formato. Então, por isso que a gente faz ela aqui, ó, nesse cantinho. E aqui agora, ó, eu vou vir e vou costurar ela aqui desse lado. Do outro lado. Cortada, fica gostoso de costurar ela cortada. Ó, eu vou deixar dobrado esse zíper pra baixo, tá? Deixa eu ver, da mesma forma que eu deixei aqui. Aí, ó. É gostoso a gente costurar ela assim cortada, que você consegue deixar ela mais certinha. Você cortou aqui, você consegue. Mas pra quem tá iniciando, às vezes, você também pode ter essa dificuldade da manta que fica soltando. Ó, arrematei no início e no fim.
toma cuidado para deixar os dois dobrados pro mesmo lado, para não ficar assim, ó. Então, observa o lado que você deixou deitadinho a sua margem de costura e faz os dois deitados pro mesmo lado. Ó, aqui onde dá emenda com o sintético, pode ser que fica mais durinho. Então, para não correr o risco de quebrar a agulha, vai com calma. Pode ir costurando até pelo próprio volante. Aqui eu vou acertar mais um pouquinho, que uma ficou com uma margem um pouquinho de um pé e a outra um pouquinho mais. Aí. Se for necessário, vocês acertem a caixinha de leite. Ó. Então, fiz a caixinha de leite aqui. Vou agora, ó, abrir o cursor. Vai ficar muito mais fácil assim pra mim costurar agora, ó, as caixinhas de leite do forro. E aí a caixinha de leite do forro é a mesma coisa. A gente vai marcar elas aqui, vai abrir, não vou cortar elas e vou costurar em cima da linha. Como a gente já tá com mais de 1 hora de live, eu vou deixar pra costurar o forro depois. Mas eu vou desvirar pra gente ver como que ficou a nossa peça aqui, ó. Então, vocês vão fazer as caixinhas nos 4 cantos do forro também. Faz ela aí. Ó, vou desvirar aqui. Espero que tenha dado tudo certo, né? Sai bonitinha. Ó, deu, hein, gente? Ó, aqui deu bonitinho, fez o cantinho, ó. E aí é só a gente desvirar. Ó. Então aqui, vocês acertem bem os cantinhos da necessaire de vocês. Fez aqui as caixinhas de leite do forro. O que a gente vai vir? A gente vai vir aqui, ó, e fechar com meio pé de máquina o nosso forro. E depois, ó, quem tiver etiquetinha, é só colocar, igual eu coloquei aqui, essa aqui eu coloco à mão. Então eu venho e coloco uma etiquetinha depois no final, eu acho mais fácil. Mas quem tiver etiquetinha e quiser colocar antes também, vocês podem posicionar mais no meio ou com a emenda, como você tem a emenda aqui, você consegue subir aqui um pouquinho e colocar. Pra marcar o meio, vou até passar aqui pra vocês a medida, ó, de onde dá o meio dela. Vou ver aqui, ela tem 11 de altura. 5,5. Mais ou menos, se vocês descerem uns 11 centímetros, vocês chegam aqui no meio da necessaire. Pois eu vou ajeitar a minha bem, ó. Mas, gente, fica assim, super fácil de fazer. E quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa primeira live aqui no YouTube. Pessoal do Instagram, a live estava acontecendo lá no YouTube. E aí, ó, ensinei o pessoal a fazer essa necessaire. Se vocês não viram, corre lá depois no YouTube que vai ficar gravado. E pra quem tava aqui, a nossa aula vai ficar gravado. Comenta aí pra mim, eu não sei se aqui é igual no Instagram. Lá no Instagram, dá um tempo onde a gente vai falando e vai aparecendo nos comentários, que né, dá um delay. Não sei se aqui também demora. Mas comenta aí pra mim, o que vocês acharam dessa primeira live aqui no YouTube. Vou aprender mexendo aqui no YouTube pra abrir a live, pra enquadrar bonitinho. E ó, essa foi a nossa peça. E quem fizer essa necessaire, marquem lá no meu Instagram, no @taisdiascostura, que eu quero ver o que vocês fizeram, como que vocês fizeram a combinação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários dessa aula que vai ficar disponível para vocês
com todas as medidas e os materiais que eu utilizei. E vamos tirar um print aqui da nossa primeira aula no YouTube. Agora já tá o povo tudo indo embora. Vamos tirar um print para depois vocês marcarem lá e postar. Vou tirar aqui também no meu. A primeira live no YouTube tem que ficar registrada, né, gente? Ó. Ai, meu Deus, os comentários apareceram bem na hora que eu tirar meu print. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses comentários. Não sei nem tirar os comentários dessa aqui, gente. Aprendendo. Ocultar todos. Ah, aprendi. Vamos lá. Ih, vou ter que tirar outro. Vamos lá. Tirem aí também. Ai, gente, que piada. Ó, vou ativar de novo os comentários. Pra vocês verem, né? Nós sempre somos aprendizes em alguma coisa. Tô aqui aprendendo a mexer no YouTube, fazer live no YouTube. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim, não. E da mesma forma aí vocês, que às vezes estão aprendendo a costurar uma nova peça, estão aprendendo a costurar utilizando um novo material ou tá começando na costura. Eu tava me aventurando também a costurar uns pijamas, algumas roupas. Então tudo é o início e a gente vai começando e daqui a pouco vai fluir bastante. Então, gente, obrigada por vocês terem vindo, participado aqui dessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar para vocês uma boa noite e a gente vai ter mais aulas como essas por aqui em breve. Inclusive, tem muitas pessoas pedindo aula de vários projetos, várias peças. Estou aí criando várias peças para a gente poder fazer junto, para mim poder ensinar vocês. Então, em breve vou mostrando para vocês, mas eu quero aproveitar, né? Mostrar para vocês a bolsa que eu fiz hoje, que eu achei que ficou uma coisa linda. Olha só, essa aqui foi uma peça que eu fiz hoje e ela é toda de sintético e eu quero também ensinar vocês a fazer essa peça aqui na máquina doméstica, utilizando aí a máquina doméstica para que vocês possam costurar esses materiais aqui. Olha só como é que ela ficou linda. E toda aí também, né, com uma costura fácil, tirando o viés, né, que às vezes dá uma dorzinha de cabeça, mas eu fiz essa aqui hoje. Ela tem vários bolsos, várias repartições. E o intuito é ter várias peças assim legais, diferentes, com todos os tipos de materiais, seja sintético, seja tecido, seja misturando os dois para que vocês possam fazer com a máquina doméstica de vocês de uma forma bem fácil e simples. Então, em breve, vou mostrar para vocês aí, vamos vir aí com vários projetos de bolsas para que vocês também possam fazer aí de vocês, aprendendo muitas técnicas de acabamentos, aprendendo muitas técnicas aí diferentes para vocês poderem criar as bolsas de vocês, reproduzirem as peças também aí na casa de vocês. Então, gente, uma boa noite, um beijo para vocês e a gente se vê então na nossa próxima live.